Sejam bem-vindos, vamos falar um pouquinho mais sobre o papel da ANS. Nesse vídeo, a gente vai esmiuçar um pouco melhor a atuação da ANS. Como é que ela foi criada, o seu organograma interno, suas funções. Então venham comigo. Primeiro de tudo, a ANS ela tem como base, obviamente, como tudo no Brasil, a Constituição Federal de 88. E aí a Constituição traz no seu artigo 199, tá na tela, né? Acompanhem comigo. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Pronto, aí a Constituição já permite que haja a saúde suplementar. Vejam, o parágrafo 1º vai dizer que as instituições privadas poderão participar de forma complementar, na verdade é suplementar, né? Na definição que nós vimos na aula passada, complementar do Sistema Único de Saúde, que aí fornece o complementar, segundo diretrizes deste, mediante contrato, direito público ou convênio, tal. E aí vem o artigo 3º, já em 2000, da Lei 9.961, que vai trazer: a ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar a partir de então. O que é a ANS? Vejam, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Essa é a definição contida no próprio site da ANS. No final das referências bibliográficas, vocês vão encontrar esse link para que a gente possa acessar. E lá tem muita coisa interessante, a gente vai esmiuçando melhor todas essas informações ao longo do curso. Mas vejam, o artigo 1º da Lei 9961, que institui a ANS, que cria a ANS, ele já vai também definir o que vem a ser. Olha, ela é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado. Ela vai servir como um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Então vejam que é um rol de competências bastante extenso e muito importante, justamente assistência à saúde privada no Brasil. Excelente. Bom, e quais são os impactos dessa atuação da ANS? Gente, aí nós vamos ter impacto não só aos pacientes, mas como paciente, lógico, o paciente ele vai ter, dentre todos aqueles tratamentos previstos no rol da ANS, que entender que um ou outro, né, porque ele às vezes talvez precise ter uma recomendação médica, ele não vai poder utilizar. Por quê? Porque ele vai pedir para a operadora e a operadora, respaldada num regulamento, né, numa norma da ANS, vai negar esse tratamento ao paciente. O médico, obviamente, também vai ter um impacto direto com a regulamentação da ANS, principalmente com aquelas situações de medicamentos off-label, né? O médico entende, estudou, percebe que aquele medicamento, para o caso específico do paciente, pode ter um incremento na saúde, uma melhora na saúde desse paciente, mas se ele prescreve e a própria operadora glosa, não permite a efetivação desse tratamento, a sua atuação também será impactada. A operadora nem se fale, né? Porque as operadoras de saúde elas vão ter a sua atuação completamente regulamentada pela agência reguladora, no caso a ANS. Então, sobremaneira importante, o papel regulamentador, o impacto da ANS nos nossos, não só na vida do paciente, como na vida dos médicos e também,
obviamente, na operadora, quiçá até do SUS, né? Porque o SUS vai poder trabalhar junto com a ANS com aquelas questões do usuário do SUS que tem planos de saúde. Então, vai haver aquela devolução aos cofres públicos, ao erário, dos valores dispendidos. Isso é cobrado pela própria operadora, pelo próprio plano de saúde. E quem que vai regulamentar isso? A ANS. Senhores, senhoras, então aqui vamos dar uma olhadinha no organograma de atuação da ANS no Brasil. Vejam, nós temos a diretoria colegiada, o diretor-presidente da ANS ele é indicado pelo presidente da República, e as outras diretorias também o são, mas aqui nós temos a diretoria colegiada, que está no topo da cadeia, né, com o diretor-presidente, todas as decisões mais importantes serão avalizadas, convalidadas pela diretoria colegiada. Nós temos a auditoria interna, né? Vai passar sempre com sistemas de compliance. Estamos tratando aí de valores bastante relevantes. E aí nós temos embaixo, vocês vão ver aqui no slide, a diretoria de desenvolvimento setorial, diretoria de normas e habilitação das operadoras. Essa é bastante interessante, tem um trabalho bastante relevante que vai, alguma operadora que queira se vincular, se habilitar, é aqui que vão ter as diretrizes para que essa habilitação aconteça. A DIPRO talvez seja aqui onde tudo acontece, né? A DIPRO é a diretoria mais importante. Por quê? Porque é a diretoria de normas e habilitação de produtos. Então é ela que vai regulamentar, é ela que vai dispor sobre a questão financeira, as limitações dos planos são aqui que vão ter as suas disposições. Então a DIPRO é um dos fundamentais papéis dentro desse organograma de atuação da ANS. Diretoria de fiscalização, bastante atuante também, é ela que vai atuar justamente na questão de fiscalização com relação aos consumidores. Ela vai poder determinar fechamento de planos quando não obedecem às normas, às diretrizes da ANS. Então, é uma diretoria também com um papel bastante importante. E diretoria de gestão, lógico, como qualquer órgão, né, a gente precisa ter essa gestão dentro de um órgão público. Bom, aqui também, isso não tem mistério, eu tirei do próprio, a fonte, a ANS, né, mas é interessante a gente ver porque tem um planejamento estratégico, mapa. O mapa estratégico ele coloca um planejamento de médio prazo, 21 a 24, né, 2021 a 2024. Vejam que eles estabelecem aqui esse planejamento estratégico dentro da ANS. E aqui nós vamos ter a missão, visão de futuro, resultados institucionais, vocês acompanham comigo, que garantir o acesso do beneficiário aos sistemas de saúde suplementar, promover um ambiente regulatório que favoreça a concorrência, induzir a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor, zelar pela estabilidade e equilíbrio do setor de saúde suplementar. Nesse ponto eu até faria um comentário, porque para atender a esse equilíbrio, essa sustentabilidade do setor de saúde suplementar, a ANS acaba muitas vezes criando resoluções que vão afetar diretamente o consumidor, mas a gente consegue trabalhar com isso, aí vão gerar as reclamações, inclusive as judicializações, né, que a gente vai ver com mais aprofundamento nos vídeos posteriores. Mas aqui nós temos processos internos, então são processos de compliance, né? Fortalecer medidas de mediação e resolução de conflitos, qualificar o processo regulatório, reduzir a assimetria nas informações de saúde. Então vejam que é um fluxo bastante interessante nesse planejamento estratégico que eles fazem a cada 3 anos. Tudo isso aqui a gente consegue ver no próprio site da ANS. Bom, vejam, é interessante também essas limitações que a ANS promove. Aqui
Nós vimos, eu pego um print de tela nas últimas notícias, vejam, a ANS suspende a comercialização de 32 planos de saúde. O que é isso? Nada mais é do que uma atuação da diretoria de fiscalização que percebe que esses planos não têm atendido às diretrizes da ANS e acabam, depois de notificados os planos, acabam suspendendo a sua comercialização. Então, a atuação dessa agência reguladora se mostra já uma atuação bastante efetiva. Aqui nós vamos ter também a possibilidade da ANS intervir naqueles acréscimos de planos de saúde muito abusivos. Nós temos casos em concreto que aquelas pessoas, pacientes com câncer principalmente, isso foi judicializado, mas antes disso foi levado até a ANS, pacientes com câncer que acabam ficando muito caro para o sistema mesmo. O plano de saúde desse paciente subiu mais de 2.500%. A ANS vem para regular e limitar essas discrepâncias. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a judicialização e uma atuação mais concentrada da ANS para o próximo capítulo.